Olá, alunos queridos da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História, para mais uma aula de História, só que de História medieval, pessoal. E durante esta aula nós vamos aprender, conhecer importantes inovações agrícolas, inovações tecnológicas agrícolas, né? De técnicas, né? De ideias ali que vão movimentar e mudar um pouco o contexto medieval, certo? Se a gente vivia naquele contexto de feudo bem fechadinho, essas inovações agrícolas vão ter influência para algumas mudanças importantes na Idade Média, tá bom? Então vamos ver quais são os objetivos da nossa aula sobre as inovações tecnológicas agrícolas na Idade Média. Então nós vamos conhecer as inovações na agricultura e suas consequências na sociedade medieval, né? A partir dessas inovações, pessoal, a gente vai ter consequências importantes na sociedade medieval. Consegue imaginar quais? A gente vai ver, então, durante essa aula. Mas antes, pessoal, a gente está vindo aí de uma sequência de aulas, né, sobre a Idade Média. E você lembra como que era o trabalho, né, na Idade Média? Como que funcionava o trabalho na Idade Média? Quem que eram os trabalhadores, né? E quem realizava, então, os trabalhos manuais, né, nesse período? Quem que eram os que trabalhavam, né, na Idade Média? Então, o trabalho, pessoal, ele era basicamente baseado na agricultura, certo? A Idade Média, ali no sistema chamado feudalismo, né, aquela organização, né, sociedade mais estamental, vai ser muito agrícola, tá, pessoal? E criação de animais também. Lembra que o feudo ele era basicamente independente, né? Ele era subsistente, né, o feudo, né? E a gente também vai ter artesanato e comércio local, pessoal, pequenos comércios, né? Aquela ideia de comércio, de atravessar um lugar ao outro, ela vai surgindo lá mais perto ali da baixa idade média, tá, pessoal? E quem realizava então os trabalhos manuais, né? Eram os servos, os camponeses, né? Homens e mulheres executavam trabalho na sociedade medieval, né? Mas homens e mulheres camponeses, né? E servos, né? E a gente está falando de inovações agrícolas, né, pessoal? E a agricultura, ela está cada vez mais moderna nos dias de hoje, né? Vocês concordam, né? E qual será que é o impacto dessa modernidade, né, para a nossa sociedade atual, né? Algum impacto ela tem, né, pessoal? Aqui a gente tem, né, o SBI Agro de 2017 que reuniu vários especialistas, né, para discutir essas inovações agrícolas e para onde elas podem levar, né, que mudanças elas podem ter na sociedade. Então, as mudanças ocorridas na agricultura nas últimas décadas, elas trouxeram um grande impacto sobre a sociedade, né? Se produz mais em áreas menores, pessoal. Cada vez mais a gente tem mais produção, né, com o uso da ciência, das tecnologias, e não precisa de tanto espaço assim, né? Não precisa de tantas pessoas também trabalhando. Cada vez menos pessoas precisam trabalhar no campo para produzir bastante, né? E o Brasil, ele é um dos países que mais exporta alimentos graças a essas inovações tecnológicas, né? O Brasil é um dos maiores exportadores, né? Sempre está ali no top 3, né? Se vocês derem uma pesquisada no Google, vocês vão ver ali que sempre, em grãos principalmente, o Brasil está lá no top 3, né? E na região onde você mora, né? Como que é produzido os alimentos? Vocês já viram os alimentos sendo produzidos aí na região de vocês? Tá, pessoal, mas na Idade Média, como que a gente vai ter mudanças agrícolas? E que mudanças são essas? Primeiro, pessoal, a partir do século XI, a gente vai ter importantes inovações agrícolas. Dentre essas, pessoal, a gente vai ter a chamada rotação trienal. Então, vamos ver aqui, ó. O ano 1, a gente tem... Aqui é uma simbologia das terras, tá, pessoal? Então, a gente deixa uma terra descansando, planta trigo, planta cevada. No outro ano, aquela terra que você deixou descansando, você vai lá e planta trigo. Aí, planta cevada onde plantou trigo e deixa outra terra, outra parte da terra descansando. E assim vice-versa, pessoal. Por isso, rotação trienal. Então, você planta uma cultura, planta outra cultura e deixa a terra descansar. Mas por que isso, professor? Gente, principalmente grão, ele usa muito os sais minerais da terra, ele cansa realmente a terra. Então, aquela terra, não sei se vocês têm um terreninho na casa de vocês, né?
Mas eu tinha. E a gente plantava milho, milho, milho todo ano. E chegou uma época que o milho ele ficava dessa finurinha, desse tamanhinho, bem pequenininho, né? E não dava nada. Por quê? Porque a terra ela cansa, ela perde força literalmente. Então você tem que estar sempre adubando aquela terra. E como descansa, pessoal, você deixar um ano a terra descansando, a terra volta a ganhar força. E essa descoberta, pessoal, ela fez com que as pessoas produzissem mais, né? Então aumentou a produção de alimentos só por conta de deixar um pedaço da terra descansando. Beleza, pessoal? Então você entendeu, né? O que é essa rotação trienal? Ficou claro? Então você deixa um pedaço da terra descansando, planta em outros, depois planta naquela que descansou e deixa uma outra parte sempre descansando. Então sempre uma parte vai ficar descansando. Outra mudança, que aí é uma mudança mais tecnológica, né? É a charrua, né? O que é essa charrua, pessoal? Aqui a gente tem a imagem da charrua, né? Ela é um arado com rodas, como vocês podem ver, né? E uma relha de ferro que permite revolver a terra mais profundamente, ou seja, mexer a terra mais profundamente, pessoal. E a roda facilitava a tração animal, né? Então o animal ele cansava menos, ele desgastava menos, acabava vivendo mais. Outra coisa, pessoal, que era importante, né? Ela passa a ser atrelada no peito do animal. Vocês estão vendo aqui pela imagem? Conseguem observar? Ela está no peito do animal. Antes, ela travava ali o pulmão do animal, ela era colocada de outra forma e aquilo cansava o animal muito rápido, causava até inflamação interna e as pessoas nem sabiam, né? E o animal morria muito cedo, então o animal vivia menos, né? E trabalhava menos também, não aguentava trabalhar tanto. Então, essa charrua foi uma inovação muito importante para a época. O animal vivia mais, trabalhava com mais rapidez, com mais velocidade, com mais força também, pessoal. Outra coisa também é que na Europa feudal a gente vai ter a evolução, né, e a multiplicação, né, porque não era em todo lugar que a gente tinha moinho, mas a gente vai ter cada vez mais lugares com moinhos, né, e cada vez mais tecnológicos, né, moinhos, por exemplo, como esse aqui que vocês estão vendo, que são tão famosos ali, né, principalmente quando a gente vê alguns contextos ali, Holanda, né, e tudo mais, né, pelos moinhos de vento, né, e os moinhos de água, né, e qual que é a função do moinho? Principalmente moer grão, né? Então você coloca ali algum grão, né? Um grão de arroz, de milho, não sei, né? Qualquer grão que você quiser moer, né? E você deixa ali, você não precisa gastar a sua energia para ficar ali enquanto o moinho está girando e está ali com o pilão batendo naquele grão. Você vai lá e faz outro serviço, você deixa ali para a força do vento e para a força da água, né? E cada vez mais os moinhos, eles vão conseguir ter um poder maior, moer mais grãos, mais quantidade de grãos, certo? Isso vai ajudar também na produção de alimentos e na qualidade, né, dessa moagem de grãos. Então aqui, pessoal, uma atividade para ver se a gente entendeu tudo que a gente está vendo aqui. Com suas palavras, o que é a rotação trienal de culturas? Então escreva aí no caderninho de vocês o que é essa rotação trienal. A gente acabou de ver. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
Vamos ver a resposta então na nossa atividade aqui, pessoal. Lembrando que é com suas palavras, então não é com as minhas, não é exatamente aqui o que o professor colocou a resposta, né? Tem que ser assim, mas com a palavra de vocês. Porém, o que a gente tem que lembrar, né? Que é um sistema de plantio que ele vai dividir a terra em 3 partes, né? Isso vocês têm que colocar, né? Dividido em 3 partes, né? E cultiva-se 2, né? Então, 2 partes a gente vai cultivar, ou trigo e milho, ou trigo, né? Cevada, né? E um permanece em descanso, né? E no ano seguinte alternava-se. Então, no ano seguinte a gente vai alternando, certo? Até completar um ciclo de 3 anos em que volta lá para aquela primeira terra e faz sucessivamente. E isso aumentou a produção significativamente, né, dos alimentos. E aí, pessoal, tá, mas o professor explicou as inovações tecnológicas importantes na Idade Média. Mas o que isso mudou? Vamos pensar aqui, pessoal. Se a gente tem mais produção de alimentos, o que acontece? As pessoas elas vão se alimentar melhor, né? E se a pessoa se alimenta melhor, ela vai ter mais nutrientes, ela vai ser mais saudável e as pessoas vão começar a viver mais. A expectativa de vida, que antes lá não passava dos 40 anos, ela vai subindo um pouquinho em pouquinho, né? E com mais filhos e menos mortes por fome. Então as pessoas vão se sentir mais seguras para terem filhos, né? Também. Né? E os filhos também vão ser mais alimentados, vão ser mais saudáveis, certo, pessoal? E com isso, a gente vai ter então o quê? O crescimento da população. A gente vai ter um salto do ano 1200 para o ano 1300, a população da Europa vai quase duplicar, pessoal. A gente vai ter um salto enorme por conta de inovações agrícolas. Então, pense comigo aqui, como uma inovação tecnológica, ela pode mudar a sociedade, né? Seja lá atrás ou atualmente, né, pessoal? Alguma inovação tecnológica pode mudar a nossa vida. A internet, por exemplo, é um exemplo disso. Muitas vezes vocês estão aí pelo YouTube assistindo a nossa aula. E isso é uma inovação que muda totalmente também a nossa vida. E com isso, pessoal, então, aumentou a população, né? A gente vai ter o crescimento das cidades, pessoal. As inovações agrícolas vão provocar também um crescimento das próprias cidades, né? Então, a maior oferta de alimento vai ter a menor necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura. E uma coisa interessante, pessoal, que cabe a gente analisar, é que se aumentou o alimento no feudo, vamos lembrar do feudo. O feudo antes, tudo que ele plantava era para ele mesmo, só que começou a sobrar alimento. O que ele vai fazer? Vai começar a comercializar aquele alimento que está sobrando, certo? Então o comércio na Europa ele vai começar a retornar ali o comércio nesse contexto, lá para baixo da Idade Média. Então, muitos camponeses eles vão acabar deixando o campo, né, por conta desse comércio também, até, pessoal, em busca de outro meio de vida, né, ser comerciantes, por exemplo. Então, alguns vão se tornar mercadores ambulantes, vão começar a vender as coisas, né, e vão levar e trazer mercadoria de um lugar para o outro, seja de um feudo para o outro, depois de uma cidade para outra, certo? E a gente vai ter outras formas de trabalhar também, porque como cresceu a cidade, uma cidade ela tem demanda, as pessoas precisam se vestir, precisam comer e tudo mais, né? E aí a gente vai começar a ter um surgimento mais forte de sapateiros, carpinteiros e ferreiros, mas na cidade, tá, pessoal? Não que isso deixou de existir lá no feudalismo, mas aqui, pessoal, essas mudanças, até no próprio contexto feudal, a Europa está mudando, entende? Então aqui a gente vai ter outras funções que vão ser tão importantes quanto ali aquela função do trabalho no campo. Então, pessoal, vamos relacionar aqui novamente em uma atividade para ver se ficou claro. Ó, o renascimento das cidades com o aumento da população, trabalhando como mercadores e artesãos. Então, vamos relacionar aqui, ó, como as cidades, esse crescimento das cidades, fez com que a gente tenha um aumento de pessoas trabalhando como mercadores e artesãos. Por que as pessoas passaram a trabalhar como mercadores e artesãos com o crescimento das cidades? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
Vamos responder aqui a atividade então, pessoal? Então, ó, com o ressurgimento das cidades, né, se faz necessário pessoas para trabalhar nesses novos centros urbanos, surgindo novos grupos de comerciantes e também de artesãos. Então, obviamente, apareceu a cidade, surgiu a cidade, tem a necessidade de pessoas trabalhando lá, né? Então vai surgir pessoas lá trabalhando também nas cidades, né, pessoal? Isso é uma via de mão dupla, tá, pessoal? Conforme a inovação agrícola vai deixando as pessoas, possibilitando as pessoas saírem do campo, né, vai acontecer o ressurgimento das cidades e desses novos grupos aí de pessoas, de comerciantes. Então aqui, pessoal, preste atenção. Aqui a gente vai quebrar um pouquinho com aquela sociedade estamental, tá? Mas ainda não chegamos na fase em que a gente vai ter um rompimento mais forte com aquela sociedade, tá? Mas enfim, pessoal, os moradores do campo eles vão passar a trocar o que produziam, né? Então, você produz aí frango, né? E eu tenho leite, eu produzo leite, então a gente vai trocar, certo? Né? E por artigos produzidos nas cidades também, olha que legal. Aí a gente pega aqui, o cara que produzia lá um martelo, um ferreiro, um cara que produzia um sapato, ele precisa se alimentar. E daí o cara do campo que produz leite, né, produz trigo, ele vai lá e troca por um sapato, tá? Então a gente vai ter essas trocas também, né? Então a gente vai ter muito estímulo ao artesanato, né, do comércio local e da vida ali do comércio local, tá, pessoal? Então isso vai alterar um pouquinho aquela ideia ali de você só trabalhar no campo, né, da sociedade estamental. O que é estamental, professor? Que você não pode ascender socialmente. Ou você trabalha no campo como servo, ou você é nobre, ou você é clérigo, né? E a partir dos séculos XI, então, as cidades vão crescer e outras cidades importantes vão começar a surgir, tá, pessoal? E aqui a gente tem uma imagem de como seria uma cidade medieval. Então, muitas cidades, pessoal, elas vão crescer ao redor das chamadas feiras, né? E outras à margens de rios e ainda em torno de castelo de um nobre. Mas o processo, pessoal, sempre a gente tem que relembrar. O processo do surgimento dessas cidades, ele é lento, ele é gradual, não é de uma hora para outra. A gente tem as inovações tecnológicas que também lá na agricultura vão ser lentas. Posteriormente a gente vai ter, né, o crescimento da população, que é algo lento, né? É mais de uma geração para que a gente tenha um crescimento de uma população que a gente possa analisar graficamente e tudo mais, né? Então vai ser um processo lento. Então, conforme o historiador Jacques Le Goff ele aponta, em 1300, menos de 20% da população do Ocidente reside em cidades, né? A maior aglomeração é de longe de Paris, com 200 mil habitantes. Então, as populações ainda viviam principalmente nos feudos, tá, pessoal? Né? Não tanto nas cidades, mas nos feudos, certo? E essas cidades que nasceram ali, muitas vezes até à margens de alguns feudos. Alguns comerciantes vão começar a se estabilizar ali próximo dos feudos, vão ver ali que ali eles conseguem vender, ali eles conseguem trocar mercadorias, e aí a gente vai ter o surgimento de várias cidades, outros comerciantes vão começar a se instalar em algumas regiões ali próximo de feudos e de feiras também. Então vamos para mais uma atividade, pessoal. Então na Idade Média nasceram ou se desenvolveram inúmeras cidades. Elas tinham principalmente uma importante atividade econômica, né? Como artesãos, mercados e feiras, certo? Então quais fatores ajudam a explicar o crescimento das cidades a partir do século XI? Então vamos analisar esse trecho e toda a nossa aula. Por que será que as cidades, né, elas acabam crescendo a partir do século XI? Então eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
Então vamos para a nossa resposta aqui, pessoal, de nossa atividade. Então, com maior oferta de alimentos e a melhor qualidade de vida, vai ser menor a necessidade das pessoas trabalhando na agricultura. E muitos camponeses, eles vão buscar, então, as cidades à procura de outro meio de vida, certo? Então, as pessoas vão querer mudar de vida, né? Seja como mercadores, ambulantes, né? Que não ficam em um lugar só, eles saem e vão transportando mercadorias ali entre um feudo e outro, entre uma cidade e outra. E também artesãos, como sapateiros, carpinteiros e ferreiros, né? Então, o que a gente viu durante esta aula? Né? Muitas mudanças na produção agrícola marcaram a Europa feudal a partir do século XI. Então, é um marco realmente, pessoal. Então, a gente vai ter a rotação trenal, né, de campos, o uso da charrua e o uso de moinhos, entre outros, né? E a maior oferta de alimentos e aumento da expectativa de vida. Então, com maior oferta de alimentos, a gente vai ter maior expectativa de vida. E mudança de trabalhadores do campo para as cidades envolvidos em atividades comerciais e artesanatos. Então as pessoas vão começar a sair do campo e ir para as cidades também, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso tema da aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.